Nas terras do meu agreste, onde a cultura e a raiz correm, um rio de história que banha o solo feliz. É o velho rio Potengi, que passa por São Paulo ali, fazendo o povo aprendiz. O seu nome é tradição, vem da língua dos nativos. Sempre forte, sempre vivo, de Cerro Corá ele desce, e quando a chuva acontece, traz sustento e cultivo. São Paulo Potengi, cidade de tradição, de cultura e da memória, que pulsa no coração, cresceu vendo a água correr, a riqueza florescer nas margens da plantação. Nessa história de fé, um homem se destacou, um Monsenhor Expedito, que o povo tanto amou, o profeta das águas. Mas hoje o quadro mudou, o Potengi chora de dor, vítima do descaso, da falta de zelo e amor. O lixo é jogado nas margens, manchando a bela paisagem, num trecho chamado de horror. O esgoto desce sem freio, o plástico polui o chão, o assoreamento maltrata o leito da imensidão. O rio que deu vida à cidade hoje pede de verdade o cuidado e a preservação. Que o povo de São Paulo, com sua força e cultura, lembre da lição do profeta contra esse mal social, salvar o nosso Potengi e garantir o porvir desta terra sem igual. O rio Potengi é um dos patrimônios naturais mais importantes, já que ele é muito importante para a qualidade de vida de pessoas que moram em sua redondeza e para o meio ambiente. Nesses últimos anos, vem ocorrendo muitos casos de descarte ilegal de lixo e de esgoto não tratado no rio. Em São Paulo do Potengi, esses problemas ainda são uma realidade. Mesmo com a coleta de lixo, resíduos são encontrados próximos à margem do rio, e a falta de tratamento ideal ao esgoto afeta ainda mais a contaminação. Ao longo destes documentários, entrevistamos pessoas que moram em São Paulo do Potengi e o professor Renato, que é morador e especialista nesse assunto. Nosso primeiro entrevistado foi Biggs, morador da cidade. Bom dia, tudo bom? Olá, bom dia, tudo bem? A gente está fazendo um documentário, a gente queria saber o que você acha do rio Potengi. O rio Potengi é uma nascente, né? Na verdade, que nasce lá em Cerro Corá e vem cruzando a cidade de São Tomé, Barcelona, chega em São Paulo, Potengi e vai desbravando aqui essa natureza, encontrando com o mar lá na Ribinha. E é uma bênção, né? Aqui em nossa cidade, por trazer a barragem Campo Grande, que é fruto do rio Potengi, aonde vem deixando água para toda essa população que mora aos seus arredores, né? Aqui próximo ao rio Potengi. Então, é muito bacana ter esse rio aqui cruzando a nossa cidade. E você acha que ele está sendo bem preservado, bem cuidado, assim, pela... Na questão de cuidados ambientais referente ao rio, precisa de muitas melhorias. Muita melhoria mesmo. Muito obrigado, viu? Tenha um bom dia. De nada. Nossa segunda entrevistada foi a Aparecida, também moradora da cidade. Perguntamos a ela o que é que ela acha do rio e dos problemas que ele vem enfrentando ultimamente ao decorrer dos anos. Moça, a gente queria saber o que é que você acha do rio Potengi. Com o passar dos anos, ele mudou em alguma forma, em alguma questão? A gente quer saber isso de você. A gente poderia responder? Bom dia. O rio Potengi ele é um dos principais rios aqui do nosso estado, né, Rio Grande do Norte, e ele permeia vários municípios aqui do Potengi, na região Potengi, dentre eles na cidade de São Paulo Potengi. Então ele hoje é um dos atrativos turísticos naturais que a gente tem, mas ele tem sofrido com algumas variações ambientais, questão de seca, de clima, mas hoje é um inverno muito vasto, né, e duradouro. A gente está com o rio cheio, né, então sangrando, e isso é muito positivo para a nossa região, para a nossa economia, para a agricultura, mas eu acredito que a variação climática é o que vai afetar ainda mais a situação do rio Potengi hoje. Moradores da cidade apresentaram que o rio vem sofrendo um impacto durante ao longo dos anos. Agora Pedro vai falar um pouco da questão dos dados extraídos desse documentário. Os dados mostram que a cidade de São Paulo Potengi deve ter atenção. Segundo o IBGE, 17 mil habitantes, 16% dessa população não tem direito ao saneamento básico. Isso significa que 2 mil pessoas não têm esse serviço essencial. Além disso, moradores usam fósseis, que pode contaminar o solo e a água. Outro problema é o descarte incorreto do lixo. Apesar de 92% da população ter acesso à coleta, muitos bairros ela é insuficiente ou demora a chegar. Sem coleta frequente,
algumas pessoas acabam queimando o lixo ou descartando de forma incorreta em terrenos e rios. Quando chega a chuva, esses resíduos são levados direto para o rio Potengi, acumulando plástico, garrafas, sacolas e materiais na margem e na água. E neste documentário tivemos o prazer e a honra de entrevistar Renato Dantas, ex-diretor do campus de São Paulo do Potengi e hoje professor na área de meio ambiente. E agora vamos entrevistar o professor Renato Dantas, aqui do campus IFRN, e vamos fazer algumas perguntinhas para o senhor. A primeira pergunta: na sua opinião, qual é a importância do rio Potengi para a população de São Paulo Potengi e de que forma ele influencia a vida das pessoas que vivem próximas ao rio? Bom, gente, primeiro obrigado pela consideração, né, de trazer essas perguntas aí. Eu espero contribuir com o trabalho. E o rio Potengi ele já teve, aqui nesse trecho do médio curso dele, né, nós estamos na metade do trecho do rio, ele nasce em Cerro Corá e deságua lá em Natal. Ele já teve um impacto muito maior, né? As pessoas utilizavam a água do rio para abastecimento humano até final do século passado, né? Mas com a chegada da adutora Monsenhor Expedito, o uso dessa água para fins humanos diminuiu bastante, e isso fez com que também as pessoas deixassem de se relacionar de forma mais direta, o que comprometeu muito a sua preservação. Então, quando as pessoas passaram a ter uma água doce vinda de outro lugar nas suas torneiras de forma segura, diminuiu muito esse compromisso de preservar o rio e a contaminação multiplicou, né? A gente hoje percebe um rio profundamente contaminado. A gente pode considerar inclusive um trecho de rio morto aqui nessa área urbana de São Paulo Potengi. Então é muito preocupante, é uma realidade que precisa de intervenção, desde os órgãos públicos, a sociedade, todos precisam se preocupar para que a gente possa resgatar a saúde desse corpo hídrico que dá o nome ao nosso estado, né? A segunda pergunta que eu quero fazer para o senhor é: quais são os principais problemas ambientais que o senhor observa atualmente no rio Potengi e como esses problemas têm afetado a região ao longo do tempo? Mais uma vez, focando nesse trecho que a gente está falando aqui de São Paulo Potengi e os municípios vizinhos, né? A gente percebe que o principal ponto crítico assim, de poluição é os despejos de esgotos, né? Sobretudo os efluentes líquidos domésticos. A gente já tem alguns estudos que monitoram esse comportamento do rio aqui, inclusive na área urbana nós já temos 32 pontos de despejo de esgotos que chegam nesse trecho urbano do rio. Então é um número alarmante, deve ter mais, mas os nossos estudos já mapearam aí 32 pontos, o que é um número que preocupa, né? Então todos os dias que chegam esgotos ali, de forma clandestina às vezes, outras são redes pluviais, redes de águas de chuva que são clandestinamente, né, as pessoas inserem seus esgotos nesses canais, nesses ramais, e chega nesse corpo hídrico de forma permanente. Só para vocês terem uma ideia, tem trechos do rio, a gente monitorou já, onde o oxigênio da água no rio é pior do que o oxigênio do esgoto que está chegando. Então mostra que a água do rio ele realmente está em uma condição muito crítica, e eu acho que é necessária uma intervenção, primeiro de infraestrutura, né, novos ramais de drenagens, tanto de água de chuva, como um sistema de coleta de esgoto doméstico. Precisa ser feita uma grande obra de infraestrutura na cidade, mas também é de comportamento das pessoas, né, na sua individualidade, ajustarem seus sistemas de despejo de esgoto nas suas residências, para que esses esgotos não se acumulem, se somem, né, a esses ramais de água de chuva e se destinem todos ao rio, porque isso prejudica toda a sociedade, né? E vamos para a terceira pergunta. De que maneira o descarte inadequado de lixo e lançamento de esgoto sem tratamento prejudica a qualidade da água e do meio ambiente no rio? O esgoto doméstico ele é um composto de vários contaminantes, né? Ele vem inclusive com metais pesados, né? Dependendo do que é manipulado nas residências. Eles se misturam também com esgotos de serviços, de saúde, serviços comerciais, então óleos, detergentes. Então, um conjunto de substâncias que se mistura nesses esgotos, e o destino disso tudo é o rio, né? E isso afeta toda a biota do rio,
as plantas, os animais, e também os sedimentos do rio ficam acumulando esses elementos todos. E isso a longo prazo se acumula nas cadeias alimentares, inclusive chegando aos humanos, né? Então, a gente não bebe a água do rio Potengi desse trecho aqui, mas a gente come dos animais que bebem essa água, né? Então, quem visita uma churrascaria aqui na cidade, muito provavelmente está em contato indireto com a água do rio Potengi, e esse problema pode, né, ser um problema crônico assim, de saúde pública a longo prazo. Então, realmente é necessário um conjunto de ações, né, de iniciativas, para que essas questões sejam superadas e a gente possa ter, quem sabe um dia, oportunidade de ter contato de novo com o rio, mergulho, pesca, né, que possa ser um lugar atrativo até para o turismo e geração de renda, que eu acho que é o caminho que todos devem buscar. E vamos para a última pergunta, né? Que mensagem o senhor gostaria de deixar para a população sobre a importância de cuidar do rio Potengi e proteger os recursos naturais da nossa região? Bom, eu acho que a ideia é que a gente, quando discute essas questões de sustentabilidade, é sempre pensar o global, né, as preocupações globais, mas agir de forma pontual, agir localmente. Então, acho que se cada um fizer a sua parte, né, se as pessoas assumirem, né, novas condutas, ajustarem seus sistemas de despejo de esgoto, né, adaptarem suas fossas para que não haja excedente nas suas emissões de efluentes domésticos, eu acho que se todo mundo fizer um pouquinho a sua parte, acho que a gente chega numa solução mais rápida, né? E envolver a comunidade estudantil, acho que as crianças, os adolescentes da rede municipal, estadual e também do IFRN, discutir mais esse tema para que no futuro a gente tenha esses cidadãos mais conscientes, né, com mais preocupações, e que a gente possa transformar essas preocupações em atitudes, né? Para que a gente possa ter um outro comportamento humano, sociedade, no futuro, e a gente possa deixar de atacar tanto o meio ambiente. Então, a mensagem é convocar todo mundo para fazer parte dessa nova grande postura sobre os recursos hídricos aqui do Potengi, para que a gente possa ter um rio recuperado em breve. Um prazer. Valeu, obrigado a vocês e bom trabalho, viu? Os problemas do rio Potengi mostram como a poluição afeta o meio ambiente, a saúde e a qualidade de vida da população. Preservar o rio Potengi é um compromisso de todos. Se descartamos o lixo corretamente, fizermos o tratamento de esgoto como humano, o rio não será mais afetado por esse problema. Graças ao esgoto que é jogado corretamente no rio, o rio acaba se tornando poluído e prejudicando tanto o meio ambiente quanto populações ou moradores que moram perto do local. Cuidar do rio Potengi é como estar cuidando da nossa saúde, do nosso futuro e de um dos recursos hídricos mais importantes do nosso estado. Que falta eu sinto de um bem, que falta me faz um xodó.